Depois de certo tempo, Deus permitiu que as águas se baixaram e a arca de Noé foi posta em cima de uma montanha. E Deus disse para aquele povo: vocês vão multiplicar, encher e povoar a terra. Mas o coração do homem é duro. E o que eles fizeram? Ao invés deles fazer como Deus quis, não. Eles se agruparam somente num lugar. E ali eles começaram a formar uma cidade. E ali nessa cidade fizeram uma torre. Essa torre é a Torre de Babel. E eles começaram, era uma obra-prima, naquela época era a coisa mais maravilhosa que podia existir, essa torre. E eles já deixaram de agradar a Deus para poder agradar essa torre, prestar culto a essa torre. E Deus, vendo essas coisas, a maldade do coração do homem, Deus veio até a terra, destruiu essa torre e dispersou todo aquele povo. Eles tinham que povoar a terra. Esta era a ordem de Deus. Mas o coração do homem, o coração do ser humano é corrupto, é enganoso. Mesmo sabendo daquelas coisas que Deus tinha ordenado, eles teimavam e começavam a fazer tudo o contrário. Deus tinha acabado de destruir uma civilização inteira por causa da desobediência do homem. E o homem continuou desobedecendo a Deus. O ser humano é terrível. O coração do homem é enganoso. E passando-se muito tempo, a população do mundo começou a crescer novamente. E esse povo se desviando de Deus. Deus mais uma vez compadeceu do ser humano. Deus chamou Abraão para que de Abraão Deus podia fazer uma nação que fosse escolhida por Deus, que pudesse obedecer a Deus. E assim Deus o fez. A família de Abraão, Deus disse: de ti farei uma nova nação. Essa nação era que tinha que levar a palavra de Deus, tinha que ensinar. Essa nação tinha os ensinamentos de Deus. E daqui de Abraão surgiu Israel. Israel, nação de Deus, pessoas que Deus escolheu para servi-lo. E assim foi crescendo a humanidade. Mas mesmo esse povo, essa família de Abraão, cresceu de uma tal maneira e foi pegando gosto pelas coisas do mundo. Abraão, a família dele estava grande. E a descendência de Abraão começou a se distanciar de Deus. Deus, vendo todas aquelas barbaridades que aquele povo fazia, povo que era escolhido de Deus, que tinha a responsabilidade de levar para todas as nações a conhecer o verdadeiro Deus. O que aconteceu é que Deus permitiu que essa nação toda fosse presa. Foram parar no Egito, uma nação que era livre, simplesmente era para obedecer a Deus e levar as pessoas ao conhecimento desse Deus tão maravilhoso. Mas eles extraviaram de Deus e foi parar no Egito. Deus permitiu. E essa nação ficou por mais de 400 anos sendo escravo do povo judeu. Isto é o ser humano. O coração do ser humano é terrível.
mesmo tendo a presença de Deus, mesmo tendo todo o conhecimento de Deus, eles se extraviaram e fizeram a vontade do mundo, se desviando da vontade de Deus. O ser humano é terrível. Deus, vendo a situação daquele povo, o sofrimento daquele povo, ele se compadeceu mais uma vez do ser humano. E ele escolheu um homem, Moisés. Moisés foi uma das pessoas, o libertador daquele povo da escravidão. E passando muito tempo, Deus chamou Moisés para que Moisés pudesse livrar aquele povo da escravidão. Porque Deus ainda tinha pena daquele povo. Para vocês terem uma ideia, entrou no Egito mais ou menos umas 70 pessoas. Essa pessoa já estava quase 2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres. Mas o sofrimento deles era tão grande que o clamor deles chegou até o céu. E Deus escolheu Moisés para libertar aquele povo. Um dia Moisés era pastor de ovelha e um dia o Senhor apareceu para ele no deserto e disse: Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. E assim Moisés foi para libertar aquele povo. Mas Faraó não queria deixar aquele povo ir. Porque afinal de contas, era 1 milhão de pessoas que trabalhava de escravo para Faraó, fazendo as coisas de Faraó. Aí foi onde que aconteceu aquelas pragas. Deus disse, começou a fazer as pragas, até que um dia Faraó deixou o povo sair. Eu quero que vocês entendam como o inimigo trabalha. Satanás, ele supostamente atrás de Faraó era a força de Satanás para não deixar aquele povo sair dali. Faraó disse para Moisés o seguinte: não precisa tirar seu povo daqui. Pode levar eles aqui e cultuar o seu Deus, mesmo aqui no Egito. O Egito simboliza o mundo para nós. E Deus disse, não podemos, Moisés disse, não podemos servir ao nosso Deus, prestar culto a ele aqui no Egito, porque os costumes nossos são abomináveis aos olhos do povo. E eles não vão entender. Mas Faraó, não tem problema, pode deixar. Então isso, trazendo para os dias de hoje, é isso que Satanás faz. Enganar as pessoas. Não, você pode viver do jeito que você está e adora a Deus. Isto é engano de Satanás. E as pessoas, às vezes, não querem ouvir a verdade. Ele se sente o seguinte, se ele pode amar a Deus, se ele pode louvar a Deus e fazer da vida dele o que ele quer, pronto, está feito. Mas não é assim. Desde o início você pode ver que para amar a Deus precisa ser separado do mundo. Não é viver em outro lugar, mas é você crucificar os desejos do mundo. Você tem que matar a sua carne, o desejo da carne, para você poder amar a Deus. E esse povo estava ali, e Moisés mais uma vez. E o Senhor disse para Moisés, prepara o seu povo, porque Faraó vai deixar este povo ir, porque eu vou mandar uma praga que ele não vai suportar.
que era para morrer todos primogênitos do Egito iria morrer, de ser humano até animal. E a palavra de Deus disse que no outro dia não existia uma casa que não tivesse uma pessoa morta.